Muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, todos os vereadores que estão aqui conosco, online, para mais uma sessão extraordinária, por esse instrumento de trabalho que estamos nos acostumando aos poucos a lidar com ele. Eu sou ao seu primeiro secretário, vereador Milton Sardim, que faça a chamada dos vereadores presentes para que nós possamos constatar que temos quórum para dar início à nossa 23ª sessão extraordinária do dia 28 de setembro de 2020. Com a palavra o vereador Sardim. O senhor tem que abrir o áudio, vereador. Agora, estão me ouvindo? Sim. Sim. Senhor Alexandre Bussola. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto. Presente. Pois não. Edivaldo Francisco Minhano, presente. Francisco Carlos de Góes. Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Está presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Presente. Paulo Ferreira Leite, presente. Ricardo Pelissaro Loquete. Presente. Sérgio Brum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente. Nito, senhor presidente. Muito obrigado. Nós estamos, então, constatando que temos quórum regimental e, portanto, eu declaro aberta a 23ª sessão extraordinária do dia 28 de setembro de 2020. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h12. A senhora segunda secretária, vereadora Yasmin Nascimento, para a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. João 3, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lide, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Referida a questão de ordem, senhor vereador. Solicito a dispensa da ata da sessão anterior. Muito bem, senhores vereadores, está em discussão o pedido que o senhor primeiro secretário formula de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, basta levantar a mão e nós já saberemos disso. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, e nós vamos passar então diretamente à ordem do dia. Vossas Excelências receberam, como sempre, com antecedência a pauta
nós temos 2 processos em segunda discussão, 3 processos em primeira discussão e temos, na discussão única, 2 processos. Eu consulto Vossas Excelências se Vossas Excelências desejam destacar algum processo para que seja discutido e votado em separado, ou se nós poderemos discutir e votar em bloco os demais processos. 125/20. Desculpe, o senhor gostaria de destacar o 35/20? Não, 125/20. 125/20, perfeitamente. Presidente. Vereador Miano, pois não? Presidente, o 035/20. Repete, por gentileza, vereadora Chiara. Desculpe. Desculpe, vereadora Chiara, eu não ouvi. 035/20. 035/20, pois não. Presidente, o 149/20. 149/20. Pois não. Mais algum? O processo 220/19 foi sobrestado várias vezes. Ninguém deseja destacá-lo? Nenhuma manifestação? Muito bem. Então, estão destacados os processos 149/20, 35/20 e 125/20. Com isso, os processos 220/19, que é o substitutivo ao projeto de lei número 87/19, que altera e cria dispositivo na Lei 3.601, de 27 de julho de 1993, criando o Instituto de Planejamento, o processo 168/20, que acrescenta e altera dispositivo da Lei 7.252, de 18 de setembro de 2019, que é o Conselho Curatorial da Pinacoteca de Bauru, o processo 173/20, que é um projeto de decreto legislativo da denominação de Praça Sebastião Augusto Fabrício a uma praça pública da cidade de Bauru, de autoria do vereador Sérgio Brum, e a moção 48/20 de aplauso à empresa Polimáquinas, Indústria e Comércio Limitada, pelos seus 45 anos de fundação no município de Bauru, de autoria do vereador Marcos Antônio de Souza. Todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. O vereador Meira pediu a palavra? Desculpe. Sim, pedi. Sim, pois não, vereador. Embora não tenha sido destacado o processo 220/19, que é o que cria o estudo planejamento, eu entendo que esse projeto, salvo o melhor juízo, ele tem que ser sobrestado até que, pelo menos, se encerre as eleições. Eu entendo que não é momento agora para aprovar um projeto dessa natureza, mesmo porque, se for aprovado, ao meu ver, isso vai se transformar em moeda de troca. Então, eu sou absolutamente contra, então eu peço o sobrestamento do projeto de lei 87/19, que é o processo 220/19, por 8 sessões ordinárias. Quantas sessões, vereador, por gentileza? 8. 8 sessões. 8. Perfeito. 8 sessões ordinárias. Perfeito. Alguém mais deseja fazer alguma manifestação? Está em discussão o pedido de sobrestamento por 8 sessões. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários basta erguer a mão. Sem manifestações contrárias, está sobrestado o processo 220/19 por 8 sessões ordinárias.
Muito bem. Portanto, ainda estão em discussão os demais processos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, estão, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados os processos 168/20, processo 173/20 e a moção 48/20. Vamos, então, agora ao processo 149/20. O pedido de destaque foi do vereador Lozila. Está em discussão. Senhor presidente, eu só queria deixar registrado, né, obviamente, o entendimento que eu tenho, até pelas discussões que tem judiciais relacionadas a esse processo, em virtude até do momento que a gente enfrenta de período eleitoral. Então, eu não vejo problemas aí de seguir com o projeto, mas, no entanto, já tenho o meu posicionamento, assim como votei em primeira discussão, né, vou votar contrário ao projeto em virtude desse meu entendimento. Não há um pedido de sobrestamento, então, né, vereador? Muito bem. Então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o processo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Marcos de Souza, contrário. Vereador Manuel Lozila, contrário. Só registrei esses 2 votos contrários. Portanto, com os demais votos, está aprovado o processo 149/20. Vamos agora ao processo 35/20. Quem pediu o destaque foi a vereadora Chiara Ranieri. Pois não? Presidente, eu, como autora desse projeto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer de que se trata. Ele foi um projeto que teve entrada aqui na Câmara já há bastante tempo, né? E, na verdade, ele altera o projeto de lei de ficha limpa municipal, que também fui autora há alguns anos, né? Na outra oportunidade, quando fui vereadora, em fevereiro de 2012, né? Na ocasião, nós apresentamos esse projeto que foi amplamente discutido e aprovado, no sentido de que todas as restrições que são impostas aos que querem se candidatar e exercer um cargo político fosse também estendido a todos aqueles que, porventura, pudessem ser indicados a ocupar cargos de livre nomeação, né? Então, o que nós imaginamos na época, né? Às vezes acontece de alguém ser impedido de ocupar um cargo, né? Ser por algum motivo restritivo, impedido de se candidatar e ser eleito, né, pelo voto, de ocupar um cargo político, mas o que acontecia é que nos órgãos da administração direta e indireta, essas pessoas estarem ainda, né, nesse meio da gestão pública, né? Então, nós entendemos por bem que essa restrição de que se uma pessoa não pode se candidatar e ser eleita, ela também deveria ser aplicada às pessoas que pudessem vir a ocupar um cargo de livre nomeação, né? Que a gente fala sempre é o primeiro escalão, né? São os secretários municipais, diretores, e aí presidentes, né, de autarquias. E aí, nesse sentido, foi aplicada a lei e até hoje ela vem sendo respeitada aqui no município, mas por solicitação, né, de pessoas que entenderam que
essa lei ela poderia ser ainda mais aprimorada e me trouxeram a sugestão de que também a função de confiança pudesse ter a mesma aplicação de lei, né? O que seria, então, essa alteração? Né? São os servidores públicos, que já são servidores, ocuparem esses mesmos cargos que muitas vezes são ocupados por indicação política, né? Então, o que se entende é que a lei ela deve ser aplicada a todos, né? Então, eu achei muito justa essa solicitação, apresentei a alteração, né? Já tem bastante tempo que nós apresentamos essa alteração, então está há bastante tempo na casa, eu acho que já foi bastante amadurecido, assim, em termos de entendimento, né, da extensão da lei, né? E na verdade, ela segue aí toda aquela restrição que vem na lei da ficha limpa, que ela é uma lei no país, né? E aqui no município a gente tem essa restrição sendo aplicada também nos órgãos da administração direta e indireta. Presidente, eu não sei assim, se as pessoas entendem muito bem o que é a ficha limpa, né? Eu imagino que tenha chamado muita atenção na época em que a ficha limpa veio à tona, porque ela veio à tona num momento político e ela é aplicada a políticos, né? E quando é aplicada a políticos, chama muito a atenção de todo mundo, né? Porque parece que todo mundo que está na política hoje tem que ser provocado, agredido, e isso é muito ruim, né? A gente entende que é importante, né, essas legislações justamente para que a gente tenha na política cada vez mais pessoas sem restrições, né? Sem restrições com a justiça. Quando a gente fala restrições com a justiça, nos termos da lei, já o transcurso do prazo de 8 anos, né, de crimes cometidos, crimes dolosos cometidos, né? E aí é uma série de situações, né, que é contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público, né? O patrimônio privado, o sistema financeiro, mercado de capitais, né? Os previstos na lei que também regula a falência, né? Contra o meio ambiente e a saúde pública, os eleitorais, né, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, né, abuso de autoridade, né, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício. Muito bem, então eu estou reabrindo os nossos trabalhos de hoje às 15h05 e retorno a palavra à vereadora Chiara. Desculpe, vereadora Chiara, eu preciso pedir ao vereador Milton Sardim que faça a chamada dos vereadores presentes. Por favor, vereador Milton Sardim. Está me ouvindo? Sim, estamos. Senhor Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edivaldo Francisco Minhano, presente. Francisco Carlos de Góes, presente. Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini, presente. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Paulo Ferreira Leite, presente. Ricardo Pelissaro Loquete, presente. Sérgio Brum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente, senhor presidente. Muito obrigado. 17 vereadores estão presentes, portanto, temos o quórum necessário. Com a palavra a vereadora Chiara. Presidente, eu vou retomar de onde eu estava na explicação do projeto de lei que altera
o projeto Sim. de lei da ficha limpa, né? Ambos de minha autoria. Eu estava justamente explicando quais são os crimes dolosos previstos na lei da ficha limpa, né? E eu estava destacando aqui a questão do abuso de autoridade nos cargos, né? Em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação de bens, a inabilitação para o exercício de função pública, né? Também de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, né? O tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo ou hediondos contra a vida e a dignidade sexual, e os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Né? Também tem outros crimes que são considerados aqui na ficha limpa, né? Mas acho assim que os que mais chamam a atenção, os que mais a gente entende assim, destacados na discussão quando a gente fala da ficha limpa são esses, né? E por isso que eu pedi para falar um pouquinho deles. Eu acho que é sempre bom a gente relembrar o ganho que foi, né, a ficha limpa no Brasil, né? E aqui no nosso município a questão de estar aí estendida aos cargos, né, de livre nomeação, né? E agora mais essa alteração para a função de confiança, né? Eu peço a todos aí os colegas vereadores que aprovem esse projeto, né, que ele vem justamente a ampliar no momento importante, no momento que nós já estamos em processo eleitoral, né? Então, todos olhando não só para aqueles que hoje possuem mandato, né, mas para os que possam vir a ter, né, aquela avaliação, aquele julgamento sempre oportuno no momento de campanha eleitoral, mas também pensando em tudo aquilo que a gente pode estar construindo e melhorando, né, em termos de gestão pública, seja ela na administração direta ou na administração indireta, né, sempre selecionando pessoas assim que tenham realmente a sua situação muito transparente sendo colocada, né, e que a gente tenha a credibilidade necessária das pessoas que convivem aqui na nossa cidade e que olham para a administração pública com esse olhar, né, de que nós estamos em ambientes onde as pessoas que prestam os serviços que são públicos sejam pessoas dignas da confiança, né, e que não devam nada à justiça. Era isso, presidente. Eu agradeço. Bem, vereadora Chiara, o processo 35/20 permanece em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovado o processo 35/20. Próximo processo destacado é o processo 125/20, projeto de lei que dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel /hotel social às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Bauru. É de autoria do vereador Edivaldo Francisco Miano, que foi quem solicitou o destaque. Pois não, vereador Miano? Abra o seu som. Pronto. Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar esse pequeno espaço de tempo para esclarecer algumas coisas com relação a esse projeto que é de relevância social muito grande. Conforme o senhor leu aí, está escrito que as mulheres vítimas de violência doméstica, mas ele é um pouco mais restrito do que isso. São mulheres realmente que sofrem violência doméstica,
mas é com relação àquelas que já têm medida protetiva. Então, ele é um pouco mais restritivo, não é tão amplo como parece aqui na nossa pauta. É um projeto que visa que aquela mulher cujo juiz já determinou a separação de corpos, já determinou que ela não tenha mais que coabitar no mesmo teto com o seu agressor, ela tenha o direito de receber, então, o auxílio aluguel / hotel, até que ela possa se estabilizar novamente, porque muitas vezes essas mulheres são dependentes financeiramente de seus maridos agressores, de seus companheiros, e essa é uma oportunidade da mulher tirar, quem sabe, o seu passado, tirar, quem sabe, a sua tristeza das agressões e ter um recomeço de vida, muitas vezes com seus próprios filhos, em um local em que ela tem o controle. Então, para que os colegas que vão votar daqui a pouco entendam melhor, ele é muito mais restrito, não é então tão amplo como parece, não basta a mulher ser vítima de agressão, para que ela possa ser vítima de violência doméstica, para que ela possa ter o direito a esse aluguel. É preciso que ela, além disso, ela já tenha avançado na busca dos seus direitos, já tenha conseguido a medida protetiva que garante a ela viver longe do seu agressor, para que aí depois ela possa, então, ter o seu lugar para poder recomeçar a sua vida. Então, é só para que a gente entenda que ele é muito específico, né? Não é um projeto amplo, ele é bem específico para as mulheres que têm medida protetiva. Então, é um projeto assim, presidente e amigos, de relevância social muito grande. É um projeto que vai fazer com que Bauru entre no mapa das cidades que se preocupam com as mulheres que são agredidas, com as mulheres que são muitas vezes abusadas dentro das suas casas e elas, então, não tem como recorrer, não tem recurso. Então, a verdade nós estamos sim para votar um projeto de relevância social muito grande. Talvez, eu creio, um dos maiores avanços na defesa da mulher que já se viu no nosso estado e quem sabe até no país. Então, não quero ficar me alongando, mas é só para que os colegas entendam que ele é bem específico. Não é um projeto amplo, né? É um projeto que com certeza vai trazer dignidade para muitas mulheres, vai trazer dignidade para muitas famílias e vai ser, com certeza, um recomeço na vida de muitas pessoas. Obrigado, presidente. Muito bem, permanece em discussão o processo 125/20. Alguém mais pede a palavra? Não. Portanto, ele está agora em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovado o processo 125/20 e, com isso, está encerrada a pauta de audiências de hoje. Senhores vereadores, 2 avisos. Amanhã, terça-feira, dia 29, às 9 horas, teremos audiência pública em cumprimento à Lei Complementar número 101/2000, avaliação das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2020, de iniciativa da Comissão Interpartidária. E estamos também nos preparando para divulgar a toda Bauru o resultado da pesquisa pública que fizemos aqui no site da Câmara, com os nossos recursos, para sabermos a opinião da nossa população a respeito da reabertura das escolas. Ele já está em processo de pontuação
e estaremos nas próximas horas revelando o resultado. A última coisa que nós vamos tratar na sessão de hoje é do minuto de silêncio. E, apesar do vereador Manuel Losila já ter destacado, eu queria apenas fazer um destaque especial ao falecimento, e fiquei sabendo agora também, do advogado Dr. José Roberto de Matos, um advogado tradicional aqui da cidade de Bauru, muito respeitado, foi dirigente da OAB e é um advogado que fez muitos júris comigo. Eu fiz diversos júris na condição de promotor e ele, como advogado de defesa, sempre tivemos um excelente relacionamento profissional e pessoal. Eu lamento muito o falecimento dele. Era filho também de um famoso advogado aqui da cidade de Bauru, muito conhecido de todos, o doutor Tiburcio de Matos. Então, a pedido do vereador Manuel Afonso Losila, nós vamos nos lembrar das seguintes pessoas: André Arruda Matos, José Simão Alves, Luiz de Oliveira Filho, José Roberto de Matos. E a pedido do vereador Luiz Carlos Bastazini, estaremos nos lembrando da senhora Patrícia Cristina Galvão e da senhora, agora eu tive dificuldade para ler aqui, senhor Carlito da Silva. Muito bem, Carlito da Silva. Então, a partir desse instante, nós estaremos fazendo um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença aqui virtual, a participação. Espero ver todos os senhores com saúde e disposição aqui na Câmara na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa tarde. Estou encerrando a nossa sessão extraordinária às 15h20. Está encerrada a 23ª sessão extraordinária do dia 28 de setembro de 2020.